Vocês já estão conseguindo ver a imagem? Júlia? Vocês já estão vendo, pessoal? Pode falar. Sim, tô vendo. Pronto. Então, a gente vai ver um conteúdo que, na verdade, a gente já viu na sala. Só que, como já faz tempo, aí a gente vai revisar antes de adentrar, dentro da continuidade, que é a reprodução sexuada nos animais. A gente viu que era a reprodução sexuada na outra aula, só que agora a gente vai ver especificamente nos animais, como é que ela ocorre. Alguém entrou aqui na sala, deixa eu ver aqui quem foi. Não, foi só Samuel. Bem-vindo, Samuel. Já estou anotando aqui, sim, João Gabriel também. Deixa eu anotar o nome de vocês, que eu estou fazendo a chamada agora. João Gabriel é do oitavo A ou B? Peraí, do oitavo B, né? João Gabriel. É do B. Certo, e Ravik também entrou. Ravik Rian, do A. E Samuel, né? Samuel é do oitavo A também, né? Não, oitavo B, eu acho. B. Isso. Gente, é que agora eu tô dando aula para vocês misturados. Aí, para mim, tá misturando. Quem é de uma sala, quem é de outra. Para mim, tá sendo tudo a mesma sala. Raquel saiu. Vamos ver depois se ela volta. Kathleen também, bem-vinda. Tô anotando o nome de vocês aqui. Quero ver se no final vai estar todo mundo ainda, viu? Fazer frequência. Meu celular tá em 18% já. Bota no carregador. Então, vamos lá, gente. A gente vai ver a reprodução sexuada nos animais. Então, os animais, né, eles estão dentro do reino animal. E a gente tem uma divisãozinha para separar os animais chamados invertebrados e os animais vertebrados. E qual a diferença deles? Geralmente, os animais invertebrados é aqueles que têm o corpo mole, que não tem uma estrutura rígida de sustentação no corpo dele, interna, né? O caso dos insetos, dos artrópodes em geral, que a gente está vendo aqui, eles têm um esqueleto, só que não é um esqueleto semelhante ao dos outros animais que a gente chama vertebrados. A gente vai ver depois que eles têm um exoesqueleto, um esqueleto que é por fora do corpo. Não sei se vocês já viram, mas quando um inseto ele cresce, ele deixa uma casquinha para fora. Não sei se vocês já viram isso. Ele deixa uma casquinha para fora, que é tipo o esqueleto dele de fora, para criar um outro maior. A gente chama de exoesqueleto. Então, a gente separa os animais em invertebrados e vertebrados. Geralmente, os invertebrados são de corpo mole e os vertebrados têm uma estrutura óssea interna. Então, a gente vê aqui os exemplos desses animais. Vocês conhecem todos esses aqui? Já viram todos? A maioria. Então, Acho que isso eu acho que sim. Todos, eu acho. esse aqui, a gente já falou bastante dele, é uma esponja, um animal aquático bem simples, que existe no ambiente marinho, geralmente. E é essa estrutura simples mesmo. Ele parece mais uma planta do que um animal, né? Porque ele é sértil, ele não se mexe, mas ele é um animal. Aqui a gente vê aqui uma água viva, um animal também de corpo mole, do ambiente marinho. Tá certo. Luan. Gente, depois, daqui a pouco eu faço de novo a chamada e incluo quem não, que eu não tinha colocado ainda, viu? Que agora eu tô fazendo a chamada. Sejam bem-vindos que entraram agora. A gente tem aqui também representante do reino animal, né? Na parte dos invertebrados, esse organismo, né, que todo mundo conhece, a minhoca. E aqui eu botei dois artrópodes, que estão dentro do mesmo grupo. Representando os insetos aqui, a borboleta, e aqui representando um caranguejo. Inclusive, eu lembrei que Pedro tinha perguntado, né, na outra aula que a gente teve, por que que eles andam para o lado, não foi, Pedro? Pedro? Foi. Isso. Foi. Pronto. Tá. Eles, a articulação, né, como se fosse assim, o joelho deles ficam aqui na lateral, então eles dobram nesse sentido, para cá e para cá. Então,
É como se a gente tivesse as pernas voltadas para o lado. Então, eles mais eficientemente, ele se mexe lateralmente, mas eles também conseguem andar para frente, só que eles não andam tão rápido para frente como eles andam lateralmente. Então, é por causa do formato da articulação, que é lateral. É como se a gente tivesse nosso joelho dobrando assim para o lado. Por isso que eles andam de lado. Deixa eu ver aqui. Entendi. O que é que falou aqui no privado, no chat, quer dizer? Porque a água viva se chama assim, ela nem parece água. Eu acho que é justamente porque assim, ela tem um movimento fluido. Se você vê, ela fica andando, ela vai mexendo nessa. Ela é bem fluida, assim. Já viram o movimento, assim, o vídeo dela se mexendo? Eu acho que talvez seja por causa da movimentação dela no meio da água, que eles chamam ela assim. Qual é o nome do animal que tá embaixo do caranguejo? Aqui? Esse aqui? Sim. É a famosa capivara que só tem no Brasil. Exatamente, é capivara. Eu vi ela quando eu fui para São Paulo, eu vi capivara. Nos parques ecológicos de lá tinha uma capivarinha solta. Então, Por aqui, exemplo, lá tem a empresa de água, tinha uns cercados lá, uma área bem grande e vasta, com plantação aí, tinha bastante cavalo, capivara, tinha muito bicho lá. era onde? São Paulo? Isso. Eu também vi lá em São Paulo, capivara, mas tem em outros estados também. Maria, Professor, oi. se toda vida que eu estiver saindo é porque minha internet tá só caindo. Tá certo. Aí eu tô só saindo e entrando. Vocês viram que falaram que está tendo agora o aplicativo, né, do PB Educa, que dá para acessar de forma offline alguns sites do estado, né, tipo o Classroom, dá para acessar. Eu não lembro se dá para acessar o Meet também, mas eu perguntei pro pessoal do médio, eles não tinham testado ainda se dava para mexer sem internet realmente. Depois eu vou testar para ver se dá certo, aí eu falo com vocês no grupo. Professora, Hum, acabei aqui de pesquisar por que a água viva se chama assim, e ela fala que é por causa que ela é basicamente composta por água, 90% do seu corpo é água, e esse animal faz parte do filo Unidade. cianidário. Se chama Os canidários unidade. não possuem ânus, eles podem realizar digestão intra e extracelular, toda a excreção é feita pela boca, diferente da maioria dos outros animais. Isso aí que você leu, né? A Uhum. constituição corporal dele. Então, a maioria, a gente, por exemplo, nós seres humanos, em média, a gente tem 70% da nossa constituição de água. Então, é muito. Todos os organismos ele têm muita porcentagem de água no corpo, mas as águas vivas, então ela recebe esse nome, por causa que ela deve ser a campeã, né? De constituição de água. 90% da constituição de água. Esse animal que tem mais água. Isso. Aí que as outras características que tu falou, que ele só tem uma abertura. Então, ela tem uma abertura aqui, e essa abertura aqui vai servir para entrar as coisas e também vai servir para sair as coisas. Então, ela não tem uma boca e um ânus, que nem muitos outros animais que a gente conhece, né? Ela só tem uma abertura que serve para as duas coisas. E aí tu falou também que ela tem digestão intra e extracelular. É porque algumas delas têm, tipo assim, toxinas nessas partinhas aqui de baixo, as perninhas dela. Na verdade, não é perna, né? Eu tô falando perna porque, tipo assim, ajuda no movimento. Mas, assim, nesses membros aqui de baixo, algumas têm umas toxinas que quando ela quer pegar alguma coisa que ela vai comer, ela libera essas toxinas e vai, tipo, degradando já aquela coisa fora do corpo dela. Aí depois ela só suga aquilo ali pré-digerido. Então, acho que é por isso que fala que tem essa digestão extra e intracelular. Mas aqui vamos olhar os outros grupos que a gente tem aqui dos vertebrados agora. Então, os vertebrados, eles têm vértebras. Esse nome aqui, vertebrado, é justamente por causa das vértebras, que são estruturas ósseas que a gente tem. Na verdade, alguns peixes não têm estrutura óssea, tem cartilagem, mas é um material similar. Então, a gente tem aqui peixes. A gente tem aqui peixes, é um exemplo de animal vertebrado. A gente tem aqui um cururu, que a gente conhece bem, representando os anfíbios. A gente tem aqui uma lagartixa de parede, ou um lagarto de parede, lagarto de muro, que a gente vê, representando os répteis. Aqui a gente tem
acho que é um papagaiozinho, representando as aves, e aqui a gente tem uma capivara representando os mamíferos. Esse aqui vocês têm um filme famoso com esse peixe, né, que é o peixe palhaço, Procurando Nemo. Vamos lá, quais são as características desses seres que estão dentro do reino animal? Você se lembra que teve uma aula que a gente falou que existem dois tipos de células, as células procarióticas e as células eucarióticas. Qual é a diferença delas duas? A diferença é que na célula procariótica não tem membranas internas separando os materiais da célula. Já na célula eucariótica tem essas membranas separando diversas organelas que têm funções diferentes. A principal, que a gente vê assim, a principal diferença é que ela tem uma membrana envolvendo o material genético da célula, formando o núcleo, que a gente não tem aqui nas células procarióticas. E qual é o tipo celular dos animais? É esse tipo aqui, da célula eucariótica. Então, todos os animais têm célula eucariótica. O que foi, gente, que aconteceu? Deixa eu olhar aqui. Tá cortando o que eu tô falando, é? Vocês estão me escutando bem? Estão vendo bem ou não? Não, professora, a internet da nossas casas tá ruim. É porque às vezes é que se teve mais uma pessoa que teve problema, pode ser a minha, né? A minha também tá horrível. A minha tá de boa. por volta. A minha tá de boa, pro. Pois Eu vamos não tô nem conseguindo mandar mensagem no chat. Pois vamos fazendo aqui do jeito que a gente consegue, né? Então, vamos lá. Os animais, então, todos eles vão ter esse tipo de célula aqui, a célula eucariótica. E o que é a célula eucariótica? Basicamente, é aquela que tem uma membrana, que tem membranas internas, separando os diversos materiais, principalmente aqui o material genético formando o núcleo. O eucarioto é uma característica, tem uma célula eucariótica, é uma característica dos animais. Outra coisa que é característica dos animais, a gente viu que tem alguns organismos que são unicelulares, mas não existe animal unicelular, não. Então, todos os animais, eles vão ser feitos de muitas células. Então, a gente tem aqui só uma imagem para representar, que, né, que, por exemplo, nós humanos, a gente é feito de várias células. Essa parte aqui que eu estou mostrando é só a parte da pele. Então, só para demonstrar que nós temos muita pele. Deixa eu ver o que o Pedro falou no chat. Acabei de pesquisar e a medusa é uma espécie de água-viva que tem 99,5% de água salgada no corpo dela. Realmente é muita água. Então, vamos lá. Características dos animais. Tem célula eucariótica constituindo o corpo dele. É multicelular, ou seja, tem muitas células para constituir o corpo do animal. Outra característica. Heterotrófico. Essa palavrinha aqui, trofia, é alimentação. Tem dois tipos, basicamente, de seres vivos. Os seres autotróficos, auto é de você mesmo. Então, quando se fala autoestima, eu mesmo me estimo, eu mesmo tenho uma boa visão sobre mim. Então, autotrófico é quando o animal sozinho consegue produzir seu alimento. É o caso das plantas. As plantas, através da luz do sol, elas conseguem produzir o seu alimento. Já os animais, todos eles são heterotróficos. Hétero vem da palavra diferente, ela quer dizer diferente. Então, ela tem uma alimentação diferente. Ele não consegue fazer seu próprio alimento. Ele tem que consumir outro ser vivo ou substâncias orgânicas do meio, mas ele precisa consumir algo que está fora. Ele não consegue sozinho produzir seu alimento. Que a gente está vendo aqui o exemplo, né? A vaca é um animal e ela está comendo a planta. A planta produz o alimento para ela mesma. E ela serve, né? Por isso que a gente diz que as plantas, os seres autotróficos, eles são a base da cadeia alimentar. Porque quando eles produzem seus próprios alimentos e os outros animais, os outros seres vivos consomem eles para sobreviver. Então, aqui a gente tem que os animais são seres heterotróficos. Hétero porque se alimentam, né? Hétero quer dizer diferente, então se alimentam de outro ser vivo, de outra substância que não ele próprio. Vocês entenderam isso aqui?
Essa parte aqui, quais são as características dos seres, dos animais? Sim. Alguém quer que eu repita? Não, acho que não precisa, Pro. Tá, então vamos continuar aqui. Então, são seres eucarióticos, né? Tem células eucarióticas, são multicelulares, formados por mais de uma célula e são heterotróficos. Obtêm seu alimento de outros seres vivos. Então, só para relembrar a reprodução sexuada, porque eu falei aqui tudo que eu estava falando que era para mostrar o que eram os animais, já que a aula de hoje é a reprodução dos animais. Então, primeiro eu quis mostrar para vocês quais eram as características dos animais, para agora mostrar um pouco Tá, da pode reprodução. voltar a explicar esse último, que eu não entendi, foi nada. Desse heterotrófico, Sim, sei mesmo. explico sim, Júlia. Ó, aqui, essa palavra aqui, trofia, trófico, ela está relacionada à alimentação. Então, a gente tem basicamente dois tipos de organismos. Os autotróficos, vou até escrever aqui. Eu sou um pouco ruim aqui para escrever. Autotrófico, auto é tipo de você mesmo. Então, quando você fala assim, autoestima, é tipo eu mesmo me estimo. Quando fala um veículo automotor, que ele é capaz de se movimentar sozinho. Então, essa palavra aqui, auto, junto com trofia, alimentação, ela quer dizer que os seres autotróficos... Ixi, Júlia saiu. Esperar ela voltar um pedacinho, aí a gente continua. Ou então, vamos fazer o seguinte, algum de vocês, quando acabar a aula... Ai, voltou. Tá escutando, Júlia? Acho que a internet tá ruim. Sim, só apertei no negócio de sair sem querer. Tá. Então, os seres autotróficos, eles produzem seu próprio alimento. E o exemplo aqui que a gente tem de ser autotrófico é as plantas. A partir da luz do sol, elas conseguem produzir seu próprio alimento. Já os seres heterotróficos, hétero vem de diferente essa palavra. Eles precisam de um outro ser para se alimentar. Aí eu coloquei o exemplo aqui da vaca. A vaca, ela não consegue produzir seu próprio alimento, ela tem que comer capim para se alimentar. Então, o capim é outro ser vivo, é um tipo de planta. Então, todos os animais, eles são heterotróficos. Todos os animais têm que consumir algo que não está em si mesmo, está fora, está no meio, para sobreviver. Tem que consumir outro organismo, outro ser vivo, entendeu? É uma característica dos animais. Pode continuar, Júlia? Agora eu entendi. Pode Professora, repete, por favor. Tá bom. Entendeu o que é eucarioto e multicelular, Júlia? quê? O heterotrófico. Só heterotrófico, né? A outra. Então, heterotrófico, a palavra heterotrófico, a palavra trófico vem de alimentação. Quando a gente quer classificar um ser sobre a alimentação dele, a gente fala que ele é autotrófico ou ele é heterotrófico. O ser autotrófico, auto vem de si mesmo. Ele consegue sozinho produzir seu alimento. Então, ele não tem que consumir outro ser vivo para se alimentar. É o exemplo das plantas. As plantas, elas só precisam de água, que não é um ser vivo, né? A água é uma substância inorgânica, não é um ser vivo. De gás carbônico, que não é um ser vivo, gás carbônico, e da luz do sol, que também não é um ser vivo. Então, a partir desses materiais, ela consegue construir o seu alimento. Já os seres heterotróficos, eles não conseguem fabricar seu próprio alimento. Eles têm que consumir um outro organismo para conseguir se alimentar. É isso o significado da palavra. Então, por exemplo, os animais, eles vão consumir ou uma planta ou outro animal para poder sobreviver. Certo? Certo. Vou continuar, então. Então, o que é a reprodução sexuada? A gente viu já nas outras aulas que a reprodução assexuada geralmente é o organismo sozinho, ele consegue se multiplicar, ele consegue gerar descendentes. Só que os descendentes que ele geram são todos iguais, então são todos iguais a ele. Então não tem variação nenhuma quando acontece a reprodução assexuada. Já quando acontece a reprodução sexuada, tem uma mistura de material genético. E geralmente precisa-se de 2 seres vivos para acontecer essa reprodução.
Aqui eu estou dando o exemplo dos seres humanos, que é o mais fácil, né, da gente entender, porque a gente tem mais contato, né, com nós mesmos. Então, a gente tem, geralmente, um ser do sexo masculino, que vai ter um órgão que vai produzir, no caso aqui do ser humano, testículo, que é onde vai ser produzida a célula especial de reprodução, que é chamada de gameta. No caso do ser humano, esse gameta se chama espermatozoide. E aí tem um ser feminino, né, do sexo feminino, que vai produzir também uma célula especial num órgão próprio para produzir essa célula especial, que é chamada de gameta, né? No caso das mulheres, é o ovário aqui, que fica na região da pelvis aqui da gente. E esse ovário, ele vai produzir o óvulo. O óvulo, então, é a célula feminina de reprodução, são os gametas. Então, esses dois aqui são gametas. Só que o gameta masculino tem um nome especial, que é espermatozoide, e o gameta feminino tem um nome especial, que é chamado de óvulo. Então, quando essas duas células se juntam, elas vão gerar um descendente desses dois seres aqui. Então, tem uma mistura do material genético. Então, quando acontece essa mistura, o ser vivo que vai nascer, ele não é nem igual a esse, nem igual a esse aqui. Ele vai ser uma mistura desses dois e vai ser diferente deles dois. Ao mesmo tempo que pode ter algumas características parecidas com eles, mas não vão ser iguais. Deu para entender a reprodução sexuada? Sim? Sim. Pronto. Então, na reprodução sexuada, o ser vivo que vai ser gerado, ele é diferente. Então, ele Para entender. Cortou um pouco o áudio, Kathleen, não consegui entender. Vou passar aqui. E aí, Ali, na série me Oi. perguntar alguma coisa, eu vou ter que responder pelo microfone, porque não dá dando pra me enviar a mensagem no chat. sim. É porque minha internet Também, Júlio. está Eu acho que ruim, foi mas bom eu quando você desculpa para responder pelo entender. áudio, eu acho que Eu fica mais entendi. rápido. Vamos lá, quando essas duas células aqui, elas se encontram, no caso, um espermatozoide com um óvulo. Deixa eu ver aqui a pergunta de Reinaldo. Tem como gerar entre dois indivíduos do mesmo sexo? Então, a gente vai ver lá no final da aula que alguns organismos, eles têm os dois sexos. Então, assim, esses organismos que têm os dois sexos, eles são chamados de hermafroditas, e aí eles conseguem gerar. Principalmente nas plantas, isso acontece. Tipo assim, um organismo sozinho, ele consegue gerar outro através de reprodução sexuada. A gente vai ver na próxima aula. Sim, por exemplo, minhoca. Muito bem, Pedro. A minhoca, ela consegue. Ela é hermafrodita e ela consegue. Se duas minhocas cruzarem, as duas engravidam. As duas são fêmeas e as duas são machos. Sim, no ser humano, você está falando, tipo, homem com homem, mulher com mulher, não tem como, porque para formar o ser humano precisa de uma célula masculina, um espermatozoide, e uma célula feminina. Se juntar duas células femininas, não dá para formar. Eles são feitos para se unir, uma masculina com uma feminina. Pronto. Sim. Essas células, elas têm características, cada uma diferenciada da outra. Por exemplo, a célula feminina, todo mês, geralmente, a gente vai ver também isso, mais futuramente, todo mês a mulher libera um óvulo. Então, é um óvulo por mês que a mulher libera, que é quando ela está no período fértil dela, que é possível engravidar. Já o homem, ele produz espermatozoide sempre. Então, sempre o homem tem espermatozoide. E o espermatozoide, vocês estão vendo essas duas células, o óvulo, ele é uma célula única, só que ela libera, e é uma célula grande. Já os espermatozoides, eles são várias células e são bem pequenininhas. E vocês estão vendo aqui que eles têm um rabinho, que é para se movimentar. Então, essa célula que a gente diz que é uma célula imóvel, e essa daqui é uma célula móvel. Então, essa célula aqui do macho, que tem que procurar essa daqui da fêmea para se encontrar. E aí, quando ela encontra, né, ela vai nadando até encontrar o óvulo dentro aqui do corpo da mulher, né? Então, quando os espermatozoides são liberados aqui no corpo da mulher, eles vão procurando aqui dentro onde é que está o óvulo para poder acontecer esse processo que a gente chama de fecundação.
que é o processo para gerar um novo indivíduo. É isso aqui, é o encontro dos gametas. Vocês estão vendo aqui, ó, vários espermatozoides encontraram o óvulo, só que só um vai entrar. E aí, quando esse um espermatozoide entra, isso, a gente chama que isso aconteceu a fecundação, o encontro dos gametas. E a partir desse gameta aqui, desses dois gametas, no caso, juntos, unidos, vai acontecer a mistura dos dois núcleos deles e vai formar o DNA do novo indivíduo. Vai gerar o novo indivíduo, que tem as características próprias que eu falei para vocês. Então, a partir dessa única célula aqui, que essas duas células vão se transformar em uma só, a partir dessa única célula, que se chama zigoto. Então, é assim, ó. Antes delas se encontrarem, elas se chamavam gametas. Mas, a partir do momento que elas se encontram e os núcleos delas se juntam, essa célula se chama zigoto. É essa célula que vai dar origem ao ser vivo. Então, essa célula começa a se dividir, ó. A gente tem aqui o zigoto, aí ela vai se dividir em 2, em 4, em 8, em 14, assim por diante, até formar o feto. A gente vai ver mais para frente. Mas existem dois tipos de fecundação. Então, fecundação é o encontro desses gametas aqui. Só que esse encontro pode acontecer dentro do corpo do organismo ou fora. A gente vai ver aqui agora. A fecundação externa. É quando os gametas eles vão se encontrar no meio externo, ou seja, não vai se encontrar dentro do corpo do organismo. O macho não vai ter que colocar os gametas masculinos dentro do corpo da fêmea. A gente está vendo aqui, ó, por exemplo, os sapos, né, na verdade, os anfíbios em geral, eles ficam juntos, só que o espermatozoide ele não vai entrar dentro do corpo da fêmea. O que acontece? Ele fica assim, o macho fica em cima da fêmea, mas na verdade esse abraço aqui é só para estimular a fêmea a liberar os óvulos dela no meio. A gente está vendo aqui que sempre eles estão fazendo isso no meio que tem água. Porque precisa, na verdade, precisa o espermatozoide encontrar os óvulos, ele tem que estar no ambiente aquoso. É por isso que também o esperma do homem, ele é líquido. Porque os espermatozoides têm que ter um líquido para caminhar ali. Mas aqui, nesse caso, quando a fecundação é externa, obrigatoriamente o lugar que eles têm que acontecer a fecundação tem que ter água. Então, aqui no caso dos anfíbios, eles procuram um lugar com água, por exemplo, uma lagoa. Aí vem aqui, o sapo macho abraça a fêmea, fica isso aqui para estimular a fêmea a liberar os óvulos. Então, uma vez que ela está estimulada, ela libera os óvulos dela, e aí logo depois que ela libera, o macho libera os espermatozoides. E esse encontro dos gametas aqui vai acontecer fora, na água. Então, vai ficar aqui na água esses óvulos até eles eclodirem os girinos, né, que é tipo filhotinho do sapo. Nos peixes também acontece isso. Isso, Ketley. A gente viu também, antes das aulas paralisarem, a gente viu isso na sala, mas foi bem rápido. Por isso eu estou dando aqui, explicando melhor aqui agora. Nos peixes também acontece isso. Então, alguns peixes, eles têm uma corte, vamos dizer assim, que eles ficam nadando um em volta do outro, aí os dois sincronizam a hora de lançar a célula masculina e a célula feminina para se encontrarem e acontecer a fecundação. Mas também pode acontecer isso quando os organismos não estão próximos. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse serzinho que eu mostrei aqui para vocês, esse aqui, ó, que são chamados de esponjas, eu falei para vocês que eles são sésseis, né? Então, eles ficam fixos num ambiente só, parado. É como se fosse uma árvore, imagina uma árvore. Então, eles estão parados lá, eles não conseguem se mover. Não tem como eles caminharem para perto de outro ser, de outra esponja, e liberar lá os gametas deles. Só que eles vivem em ambientes marinhos. O que é que eles fazem? Tem uma época do ano específica, que é a época da reprodução deles. Então, nessa época do ano, eles sincronizam. Então, tanto as esponjas, vamos dizer assim, fêmeas, liberam os óvulos dela, a célula feminina, na água, quanto as esponjas machos, vamos dizer assim, também liberam as células dele. Aí, esse encontro acontece fora, acontece no ambiente, eles sincronizam, eles não estão perto um do outro, mas os dois liberam ao mesmo tempo, e isso facilita eles se encontrarem depois. E a fecundação interna. Então, deixa eu beber só uma aguinha aqui.
quando é que acontece a fecundação interna? Geralmente, nos animais que são terrestres, né, eles não vão conseguir liberar no meio, porque o meio é seco. No ambiente terrestre, o meio é seco, não tem a presença de água. Então, eles vão fazer a reprodução interna. Então, o que significa isso? O macho com a espécie não, o organismo com o gameta masculino vai colocar diretamente no organismo feminino as células reprodutivas. Então, a gente vê aqui nessa primeira imagem o cruzamento de borboletas, acontece assim, de insetos em geral, moscas, que a gente já viu, todo mundo já viu umas moscas voando juntas, mosquito, borboleta, enfim. Aqui também está mostrando aqui outra espécie que acontece isso, por exemplo, as cobras. A maioria dos animais terrestres, eles têm fecundação interna. Justamente o que eu falei para vocês, que a célula feminina de reprodução, ela fica parada. Mas a célula masculina, geralmente, ela tem uma movimentação. Só que para essa movimentação acontecer, precisa de um ambiente líquido para se mover. Então, se os animais aquáticos liberam esses gametas na água, eles conseguem se movimentar devido às correntes marinhas, o espermatozoide, o gameta masculino, ele consegue se mover ativamente e encontrar o óvulo. Mas no ambiente terrestre, se, por exemplo, essa cobra aqui, macho, tivesse liberando aqui no ambiente e a fêmea também, ia só ressecar essas células e ia morrer, não ia se juntar. Então, no ambiente terrestre, adaptou-se para ter essa fecundação interna. Então, o macho insere diretamente um órgão copulatório dentro do corpo da fêmea e lá acontece a fecundação, dentro do corpo da fêmea. Então, aqui dentro, quando acontece dentro do corpo da fêmea, que a gente fala que aconteceu a reprodução, a fecundação interna. Vocês entenderam isso? Então, acontece na maioria dos animais em ambiente terrestre. Sim? Então, vamos continuar aqui. Que horas são, gente? Agora, só para eu ver aqui, a passada da aula. Desenvolvimento embrionário. Então, lembra que eu falei para vocês que depois que os dois gametas se juntam, né, que vai ser a fecundação, vai virar uma célula que se chama de zigoto. Essa célula zigoto, ela vai se dividir, vai se multiplicar, né? O que eu falei para vocês, ó, todo animal ele tem a característica de ser multicelular. Então, quando os gametas se misturam, eles se unem na fecundação, gera uma célula. Só que essa célula vai se dividindo para formar o organismo que é multicelular. Então, aqui, depois de várias divisões, acontece a formação do embrião. E aí, o que é um embrião, né? Coloquei aqui. É um organismo imaturo nos primeiros estágios de desenvolvimento, antes de deixar o ovo ou o útero materno. Então, é antes do nascimento, a gente chama de embrião. Aqui eu coloquei um exemplo de embrião do ser humano, as primeiras semanas de vida, e aqui o embrião de uma ave, para ilustrar. E aqui vocês já estão vendo, né, duas estruturas diferentes. O embrião, geralmente, dos seres humanos, né, é um desenvolvimento que está dentro do corpo da fêmea e aqui dentro da estrutura chamada de ovos. E é justamente assim, como é que a gente vai classificar agora os diferentes tipos de desenvolvimento embrionário. Primeiro tipo, a gente vai ver o desenvolvimento embrionário chamado de ovíparo. Nos ovíparos, o embrião vai se desenvolver fora do corpo materno, dentro de um ovo que contém substâncias de reserva e que nutrem o organismo em desenvolvimento. Ou seja, mesmo, por exemplo, no caso lá dos sapos, quando eles estavam se reproduzindo, aqui, esse espermatozoide e esse óvulo se juntaram, formaram o zigoto aqui, vai se multiplicar e vai formar o girino depois, que vai sair dentro, vai se desenvolver aqui dentro dessa célulazinha aqui. A gente chama de ovo também, isso aqui. Depois que eles se juntam, né, os dois, o espermatozoide junto com o óvulo, ele vai se desenvolver no ambiente externo. Então, esse aqui é um tipo de desenvolvimento que a gente chama de ovíparo, porque está se desenvolvendo dentro do ovo, no ambiente externo. Mas também pode se desenvolver, o mais que a gente mais lembra quando fala de ovíparo,
por exemplo, no caso das aves. A fecundação é interna, né, das aves. Então, quem já viu uma galinha cruzando, um galho e uma galinha cruzando, sabe que a fecundação é interna. Então, o macho, ele coloca o gameta dele dentro da fêmea. Só que depois que esse macho reproduz, a fêmea produz esse ovo e coloca esse ovo num ambiente externo. Então, o embrião, ele vai ser desenvolvido dentro desse ovo, desse ovo aqui. Então, lá você conhece bem esse processo, que a mãe dela cria galinha em casa. Então, os ovíparos nada mais são do que esses organismos que o feto, que o embrião, ele se desenvolve dentro de um ovo, fora do ambiente materno, fora do organismo, certo? Então, quem faz isso? Então, as aves fazem isso, os répteis fazem isso, os peixes também fazem isso. Aqui a gente tem, eu coloquei essa imagem aqui, lembrando daquele filme do Procurando Nemo. Não sei se vocês lembram, no comecinho, que os dois peixinhos, eles estavam lá com um monte de ovinhos, só que vem um predador, não lembro mais quem é, vem e come tudinho, aí só fica Nemo pro final. Assim que começa a história de Nemo. Não sei se vocês lembram. Também, aqui, todos esses aqui são ovinhos. Os animais vivíparos. Então, é quando o embrião se desenvolve no interior do corpo da fêmea, né, no materno. Ele proporciona nutrição e proteção. Então, depois que acontece a fecundação dentro do corpo da mãe, o feto continua se desenvolvendo lá dentro do corpo da mãe. E aí a gente chama de vivíparos, esses organismos. Então, ovíparo, quando se desenvolve dentro de um ovo, o feto, e vivíparo, quando se desenvolve dentro do corpo da fêmea. No caso, os seres humanos, a gente está vendo aqui já, são vivíparos. Por exemplo, os gatos, gente, são o quê? Ovíparos ou vivíparos? Vivíparos, isso aí. Vou ficar chamando agora por nome aí, agora para responder. Então, aqui eu Thalita, coloquei pode explicar o de cima de novo? ovíparo, Sim. explico sim. Ovíparo, depois que acontecer a fecundação, o feto, né, ele vai se desenvolver dentro de um ovo. Então, eu dei o exemplo aqui da galinha, que mesmo tendo a fecundação do tipo interna, a fêmea vai colocar esse ovo com o feto se desenvolvendo dentro para fora do corpo dela, que é o exemplo das galinhas. Esse feto vai se desenvolver dentro do ovo. Aí, nos répteis também acontece isso e nos peixes também. Tanto pode ser animais ovíparos, aqueles que têm a fecundação interna, quanto aqueles que têm a fecundação externa. A maioria, na verdade, a maioria dos animais que têm a fecundação externa, eles são ovíparos. Então, se tem a fecundação externa, ou seja, que libera no meio os gametas, eles vão ser ovíparos. Agora, quando é interna, a fecundação ela é interna, tem uns seres que são ovíparos e tem alguns seres que são vivíparos. Então, Júlia, ovíparo são aqueles que o feto se desenvolve dentro de um ovo, fora do corpo materno, certo? Certo. Ficou mais claro? Sim. E vivíparo, o feto se desenvolve dentro do corpo da fêmea. E aí tem o terceiro tipo, que é chamado de ovovivíparo. Esse nomezinho já acho que já dá uma pista do que é, né? O embrião se desenvolve no interior do corpo materno, mas dentro de um ovo, nutrindo-se das substâncias de reserva neles presentes. Então, nos ovovivíparos, o que acontece? A fêmea produz o ovo, só que o ovo, é meio como se ela estivesse guardando o ovo dentro dela. Ela não coloca para fora esse ovo. Obrigatoriamente, só pode ser ovovivíparo se a fecundação for interna.
Então, tem algumas cobras que fazem isso. Depois que teve a cruza lá, né? E aí os gametas se encontraram internamente aqui no corpo da fêmea, a fêmea começou a produzir os ovos aqui dentro. Só que em vez de colocar para fora, ela deixa aqui dentro. Fica crescendo aqui dentro esses ovos. E aí, quando as cobras se desenvolvem ao ponto de nascerem, elas saem desse ovo e saem para fora aqui já as cobrinhas prontas, vamos dizer assim. Os filhotinhos de cobra já. Diferente dos seres que são ovíparos, que a fecundação pode ser interna ou externa, mas obrigatoriamente o ovo se desenvolve, né, fora do corpo da mãe. Nos vivíparos, o feto se desenvolve dentro do corpo da mãe e se nutre a partir dele também. Nesses ovos vivíparos, apesar de ficar dentro do corpo da mãe, ele está dentro de um ovo. E ele se nutre também a partir da substância que está no ovo, não se nutre do corpo da mãe, por exemplo. Deu para entender? Deu. Pronto. Então, quem são os ovovivíparos? Então, tem alguns animais, por exemplo, cobras e tubarões. São exemplos de animais que são ovovivíparos. Eles produzem o ovo, só que se desenvolve dentro do corpo da mãe. Apesar de estar dentro de ovo. E aí a gente viu, né? O tipo de fecundação, que pode ser interna e externa. O desenvolvimento embrionário, que pode ser ovíparo, vivíparo e ovovivíparo. E agora a gente está falando do desenvolvimento pós-embrionário. Desenvolvimento pós-embrionário é depois que o organismo saiu do ovo, ou saiu do corpo da mãe, ou seja, nasceu, aí abrange a fase de crescimento até chegar na fase adulta, quando ele adquire a capacidade de se reproduzir. Esse é chamado de desenvolvimento pós-embrionário, pós, né, ou seja, após, depois que já se desenvolveu o embrião, depois que nasceu. Certo? Gente, eu acho que pela hora, vocês acham melhor deixar para amanhã a continuação? Melhor deixar para amanhã que a senhora explica Não, mais. você quem sabe. É melhor para amanhã, professor. É porque falta 3 minutos para ela acabar, né? Então a gente pode continuar amanhã aqui a partir de desenvolvimento pós-embrionário. Deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer aqui só a confirmação da chamada, não sai ainda não. Deixa eu ver aqui a confirmação da chamada, se eu esqueci de colocar. Com certeza tem gente que eu não coloquei aqui a presença. Deixa eu ver, Ana Clara já estava, Emiliano também, João Gabriel, João Vitor, Júlia Gabriela. Deixa eu ver, João Vitor, eu não me colocar, eu acho. Ele não estava ainda, João Vitor. João Vitor é o 8º B. Deixa eu parar aqui só a gravação para fazer a chamada de vocês. Isso, eu derrubei.